Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Celso, tá? Mais conhecido como Professor Celso Boina. É, eu venho, eu venho aqui apresentar esse vídeo para vocês, beleza? A minha intenção é fazer uma questão da UERJ do ano de 2000, vestibular de 2024. É, é a primeira questão, tá? Do exame discursivo, beleza? Da UERJ. Bom, só que antes de fazer essa questão, eu vou gravar uns 2 vídeos, tá, para vocês, dando um assunto introdutório para depois entrar na questão, beleza? Vai ser mais ou menos em 2 vídeos. Então, por favor, eh, acio eh, entre lá no canal, acione o sininho para que vocês possam receber mais notificações, tá? Acesse lá o canal, curta o vídeo para o algoritmo entender que, tá correndo tudo bem e mandar para mais pessoas e vocês não quiserem, envie esse vídeo para mais pessoas. Bom, dadas as apresentações, vamos lá ao que interessa. Bom, eu vou começar a falar sobre o ciclo celular de células que apresentam um núcleo, ou seja, células eucarióticas, tá? Uma célula eucariótica, é ali ela apresenta um ciclo celular, beleza? Esse ciclo celular, ele é dividido em intérfase, tá? E divisão celular. Se for uma célula somática, por exemplo, sua pele, né, a célula da sua pele, né, essa célula epitelial ali da sua pele, se for um hepatócito, né, se for até um neurônio, beleza? Eh, ela vai ter, a divisão celular dela vai ser designada como mitose. Mas se for uma célula germinativa, eu estou dando exemplo tudo com o ser humano, tá? Se for uma célula germinativa, vai ser os gametas. Se você for do sexo feminino, vai ser o seu ovócito secundário, né, o seu óvulo, beleza? Se for, eh, do sexo masculino, beleza? Vai ser espermatozoide, tá? Ou seja, gameta, né, seus gametas, espermatozoides ou óvulos, dependendo do sexo, né, da pessoa. Beleza, tá? Então, se for, nesse caso, células germinativas, não vai ser mitose, né, a divisão celular, vai ser a meiose, beleza? Dito isto, vamos seguir. Então, na intérfase, a intérfase é uma fase de altíssimo metabolismo. Várias reações químicas, bioquímicas, melhor dizendo, estão ali a acontecer na célula. A célula eucariótica vai estar com seu núcleo formado, tá? E no núcleo, a gente tem o nosso material genético, ele vai, ali, eh, estarão acontecendo no núcleo, por exemplo, a replicação do material genético, a formação de RNA, beleza? No citosol da célula vai estar acontecendo, né, vai estar acontecendo as sínteses proteicas, síntese de proteína, beleza? A rodo, muito, beleza? Mas é uma fase de extremo metabolismo celular, ok? Por ser, então lá no núcleo, por exemplo, por estar em uma alta taxa de metabolismo, reação química, bom, reação química precisa de contato, né? As moléculas precisam entrar em contato, beleza? Então esse DNA, ele precisa estar bem exposto. Ah, ele vai estar protegido pelo núcleo, então ele vai estar bem exposto, ou seja, ele vai estar ali nos seus mais baixos graus de novelamento, né? Eh, baixo grau de, eh, compactação, beleza? Ele vai estar ali na sua forma predominantemente de cromatina, é o que eu quero dizer, beleza?
Quando ele tá em divisão celular, aí essa cromatina ela já vai apresentar um grau muito alto de compactação, beleza? E vai, né, estar ali sob a forma de cromossomo, beleza? Tô mostrando aqui, ó, cromossomo, tá bem novelado, beleza? Bom, por que isso? Nessa fase de divisão celular, o núcleo celular, ele foi ele está, desfeito. Então, a proteção ali, né, para o material genético, ela não há ali, né, mais, né, esse material genético já se apresenta em outro meio, então ele está menos protegido. Então essa é uma forma, né, de proteger o material genético, ele se compacta, ele fica bem compactado, ok? E aí a sua superfície de reação é bem diminuída, então ele não interage, né, muito bem com outras moléculas para poder, por exemplo, duplicar o seu material genético, beleza? Então ele está bem compactado e aqui ele está inativo, ok? Ok, então na divisão celular. Vamos lá. Bom, a intérfase, voltando, né, ela é uma fase que se divide em 3 fases, ok? Fase G1, ground, né, vem do inglês ground, crescimento, beleza? G1, S, síntese, que é a fase de duplicação do material genético, já falei, né? E a ground ground 2, né, que é a segunda fase de crescimento, beleza? G2. Bom, na fase G1 tem uma altíssima taxa de tradução, ou seja, de síntese de proteínas, tá? E há uma altíssima taxa de transcrição, que é a formação, né, síntese de RNA. Bom, esse tempo dessa fase ele é variável de célula a célula. Em neurônios de pessoas adultas, normalmente, né, o neurônio ele tem uma baixa, vamos dizer assim, uma baixa taxa de regeneração e uma baixa taxa metabólica também, tá, de reações, tanto que ele fica aqui ele em adultos, né, ele se apresenta majoritariamente no seu tempo, né, no seu período, ele fica aqui nessa fase de G0, ele não, ou seja, ele não sai muito da fase G1, beleza? Ok? Fica aqui nessa fase de G0. Bom, mas nós temos outros tecidos que têm alta taxa, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Esse tempo da intérfase no neurônio é bem prolongado, ok? Ele fica ali, basicamente estagnado. Claro que em crianças, em recém-nascidos, né, recém-natos, recém-nascidos, adolescentes, o neurônio ele é bem mais ativo, tá? Que é até porque a maturação do sistema nervoso, ela só vai acabar lá na puberdade, beleza? No final da adolescente, lá para os seus 16, 17, 18 anos, beleza? Ok. Bom, hã, então aqui, né, ele vai apresentar um tempo bastante grande, nessa fase, no neurônio. Agora, no fígado, por exemplo, na pele, por exemplo, em que as células têm uma altíssima taxa de regeneração, altíssima taxa de metabólica, tá, aí vai ser diferente, tá. Esse tempo aqui já vai ser menor na intérfase, beleza? Tá? Então depende de célula a célula, depende do tipo celular, variado. Na segunda fase é essa de síntese, né, já disse, da duplicação do material genético, já adiantei. Então é a fase que apresenta é a fase o maior período, né, ou é a maior é a fase mais longa da intérfase, beleza? E temos a fase G2, que também é de síntese proteica numa menor escala, né, de síntese e tradução, né, ou seja, a tradução em menor escala. E também em uma menor escala, mas apresenta ali, né,
a síntese de RNA, ou seja, a transcrição, tá. Essa fase, mesmo com essa taxa mais reduzida de síntese proteica e de síntese de RNA reduzida, ela é tão importante quanto a fase G1. Por quê? Aqui nós temos a tubulina e os microtúbulos, beleza? Essas estruturas aqui, elas são de importantíssima im de de muita importância, de muita pertinência, né, ali, na fase de divisão celular, porque, eh, por exemplo, a tubulina é uma proteína que forma os microtúbulos. Os microtúbulos são estruturas que formam os centríolos, e os centríolos são estruturas que formam, eh, centríolos e os microtúbulos, né, com expansões, vamos dizer assim, né, com expansões do microtúbulo, mais os, eh, centríolos vão formar o que a gente chama de centrossomos. Esses centrossomos vão formar o fuso acromático. Eu vou entrar mais em detalhe no próximo vídeo, quando eu falar das fases da divisão celular, tá? Mas bota na sua cabeça por hora, esse fuso acromático ele é importantíssimo para a divisão celular, ok? Que é ele quem vai, dividir de maneira, vamos dizer assim, igualitária, como eu falei no início do vídeo, o material genético, ok? O material genético ali na divisão celular. Então cada célula vai receber, né, vamos dizer assim, eh, a sua alíquota devidamente, né, a sua parte, vamos dizer assim, devidamente bem distribuída, né, em relação a essas 2 células formadas na divisão celular, por exemplo, numa mitose, elas vão ter ali exatamente a mesma quantidade de material genético, graças ao fuso acromático, que distribui bem, tá. Faz bem essa distribuição. E na formação dos gametas, né, eu vou ter uma célula e no final da meiose eu vou ter 4 células. Essas células vão ter né, eh, essa distribuição do material genético também bem feita, graças ao fuso acromático, ok? Então, nessa fase G2, ela vai ser proporcional, né, o período dela, o tempo dela vai ser proporcional à fase G1, tá? Ou seja, vai depender ali também do tipo celular. Bom, no ciclo celular, nós temos aqui zonas de checagem, beleza? Nós temos zonas de checagem aqui. Essas zonas de checagem são nada mais, nada menos do que, eh, comparando, fazendo uma analogia com os, pit stops ali, né, nas corridas de NASCAR, nas corridas de, Fórmula 1, por exemplo, o carro para, né, e tem ali ele abastece, né, troca peça, troca pneu, etcétera, vê se está tudo bem com o carro, com a máquina, para poder dar prosseguimento na corrida, ok? Aqui também, né, essas zonas. Bom, eu vou falar de 2 delas nesse vídeo e vou deixar para falar da terceira no outro vídeo, quando eu for falar da divisão celular propriamente dita, beleza? A primeira fase, né, o primeiro ponto de checagem é ali no final da fase G1, em que vai ser, checado ali através das ciclinas, né, quem faz essas checagens são as ciclinas, se tá tudo certinho na síntese de proteínas, tá tudo certinho ali na síntese de RNA, beleza? Se tiver tudo certinho, dá prosseguimento. O segundo ponto de checagem é ali no final da fase G2 e no início da divisão celular, né, que é ali que vai ser checado também se a síntese proteica vai estar acontecendo de maneira certinha, se a síntese de RNA também está acontecendo de maneira certinha. E eu perdi um tempo falando da tubulina e do microtúbulo, porque, né, é importantíssimo, se a tubulina está sendo formada de maneira certinha e consequentemente os microtúbulos estão sendo formados de maneira certinha,
e, consequentemente, centríolos estão sendo formados de maneira certinha e, consequentemente, os centrossomos estão sendo formados de maneira adequada, ok? Justamente para que a divisão celular ocorra da melhor maneira possível. E o terceiro ponto, tá, é entre a metáfase e a anáfase, né, que são 2 fases ali, eh, da divisão celular. Se for mitose, né, é metáfase e anáfase, se for meiose aqui, vão ter 2 fases, né, a metáfase 1, anáfase 1, aí se for para a meiose, né, que é a meiose 1, e se for a meiose 2, metáfase 2, anáfase 2. Por enquanto, guarde isso. Eu vou voltar no outro vídeo. Bom, dar prosseguimento aqui. Aqui eu tenho, né, 2 cromossomos únicos, tá vendo, ó? 2 cromossomos homólogos, beleza? Como é que eu sei que é um cromossomo aqui e um cromossomo aqui? Lá do centrômero, tá vendo? Que essa estrutura aqui tá aqui no é, aqui nos cromossomos, tá vendo? Tá? E tá aqui unindo, né, essas 2 cromátides, vamos dizer aqui, tá? Essas cromátides aqui, beleza? Bom, esse cromossomo aqui eu sei que é único, por quê? Porque ele tem uma cromátide apenas. Cromátide você pode ler no livro também, pode estar lá como cromatídeo, ok? Então é o cromossomo único verde. Eu tenho um outro cromossomo único aqui, lilás. Então, quantos cromossomos eu tenho no todo? 2, né, cromossomos homólogos. Houve a duplicação lá na fase S da intérfase, essa cromátide foi duplicada, né, e agora tem aqui, né, no cromossomo verde, um só ainda, né, ó, um cromossomo, com 2 cromátides irmãs, ok? Tudo que eu tô falando para o verde serve para o lilás, tá? Então aqui eu ainda tenho, depois da duplicação, 2 cromossomos homólogos. Só que aqui, esses cromossomos estão duplicados, não são mais cromossomos únicos, né? São cromossomos duplicados, porque apresentam 2 cromátides irmãs. Aí, numa determinada fase da divisão celular, esse centrossomo aqui, não, esse centrômero, né, centrômero, tá, galera? Esse centrômero aqui, ele é dividido, e há separação de cromátides irmãs. Havendo isso, aí sim, eu vou ter, né, 2 cromossomos verdes e 2 cromossomos lilás. Tá mal desenhado aqui, tá, mas é isso, né, note que eu coloquei aqui, né, os centrômeros, beleza? Então você olha o número de centrômeros. Se eu tenho, né, 2 centrômeros, eu vou ter 2 cromossomos verdes, né, 2 centrômeros verdes, né, aqui, ó, eu tenho 2 cromossomos verdes. Se eu tenho 2 centrômeros lilás, eu tenho 2 cromossomos lilás. Só que aqui, né, quando há a separação dos cromátides irmãs, eu tenho 4 cromossomos, cada qual único, ou seja, cada qual tem uma cromátide irmã. Não, uma cromátide isolada, ok? Uma cromátide apenas. Por isso que eles são chamados de cromossomos únicos, tá? Então, quando há essa separação cromátide irmã, eu tenho o dobro, né, de cromossomos em relação ao início lá, tá? Aqui eu tenho 2, aqui eu também tenho 2, depois da duplicação, depois da separação das cromátides irmãs, eu tenho 4. Bom, tá, então aqui é só para falar, né, já falei, ó, cromatina, já falei da cromatina, né, cópia de DNA, aqui na fase de intérfase, note que, essas cromátides, né, essa cromatina, aqui tá cromossomo, mas você põe cromatina aqui, né, onde eu tô apontando, uma cromatina, aqui eu tenho uma cromatina duplicada com 2 cromátides irmãs. Essa cromatina se condensou ao nível máximo, que saiu da intérfase, e a célula começou a se dividir, né, e desfez o seu núcleo, e essa cromatina se condensou a nível máximo, ou se compactou a nível máximo. Ou seja, eu tenho aqui um cromossomo que está com 2 cromátides irmãs, né,
que está unido por um centrômero. Esse centrômero, né, sofre separação, a separação das cromátides irmãs, ok? Separação das cromátides irmãs, e agora eu tenho 2 cromossomos aqui, né, únicos, ok? Cada qual com a sua cromática, ok? Passar aqui para, né, aqui só uma nível de ilustração, eu tenho, é outra coisa, nesses pontos de checagem aqui, tá, se der tudo errado, nesses pontos de checagem, e essa célula tiver errado e as ciclinas não fizerem as correções, né, e tal, enfim, outras proteínas não fizerem as devidas correções, o que vai acontecer com essa célula? Pode ser uma célula cancerígena, tá, e se ela não entrar em apoptose, né, porque quando tá errado, o né, há uma ativação, né, da morte programada da célula, ou seja, da apoptose, a célula vai ser destruída. Se ela não for destruída, ela vai disseminar pelo corpo, podendo gerar tumores, né, benignos, malignos, vai depender, tá. Então, se o corpo estiver saudável e a célula estiver errada ali no ponto de checagem, ela vai ser destruída, vai entrar em apoptose. Agora vamos voltar aqui. Temos aqui a intérfase, tá vendo? Eu botei aqui esse I, tá na fase de intérfase, né, como para mostrar os níveis de compactação, por exemplo. Então aqui eu tenho a dupla hélice, ela está no seu menor nível de compactação e a sua, topologia, né, ela está aqui em formato de dupla hélice, beleza? Bom, nós temos, lá no núcleo proteínas que parecem carretéis, tá? Funcionam como carretéis ou como bobinas, são chamadas de estonas. E essas fitas se enrolam, tá? Nessa estonas, formando os nucleolos. Esses nucleolos vão, né, quando vão se formando, eles vão se enrolando mais ainda, com mais estonas, e aí formando, assim, os nucleolos enrolados, né. Note que o grau de compactação vai aumentando gradativamente, né. Então, aqui apresenta um grau maior de compactação, mas ainda não chegou ao seu máximo, ou seja, ainda há a possibilidade de haver interações e reações químicas no DNA, tais quais replicação de DNA, né, formação de RNA, beleza? Então, tá aqui na sua forma de cromatina descondensada, beleza? A partir do momento que há a divisão celular, beleza? Essa cromatina se condensa ao seu nível máximo, né, se apresentando assim agora como um cromossomo condensado e inativo, tá? Sem o núcleo aqui, né, na divisão celular, tá, é a forma dele se proteger do meio, beleza? Ali já sem o núcleo. Vai estar totalmente exposto ali no citosol, mas protegido porque está bem condensado, ok? Aí nessa fase ele é visível, nessas outras fases aqui, interfase, né, na interfase eles não são tão visíveis no microscópio, né. Já na divisão celular eles são bem visíveis. Bom, aqui, eu quero ilustrar aqui para vocês tudo que eu falei, né. Olha só, olha a espessura do DNA, né, ali quando está no formato de dupla hélice, 2 nanômetros. Difícil de ver no microscópio, tá. Aí eles começam a se enrolar em glóbulos de estonas, tá vendo, tá. Vai começando a apresentar um certo grau de novelamento, né, formando nucleossomos. Esses nucleossomos se enrolam mais ainda entre eles, formando assim, né, o que a gente chama de fibrila de 30 nanômetros ou o solenoide, né. Eles se enovelam mais ainda, né, formando aqui já, né, podemos dizer aqui que é já a cromatina, pode considerar já a cromatina, né, tá. Entre essa fase aqui de
compactação e a fase máxima de cromossomo, a gente já pode considerar cromatina, né. E nota que aqui já está em 300 nanômetros, tá vendo? Mais espesso ainda, tá? Mais espesso ainda que a fase anterior, né, o nível anterior de compactação. Até que chega ao seu grau máximo de compactação aqui, né, representado aqui pelo cromossomo. E note, ó, uma cromátide do cromossomo tem 700 nanômetros. Isso é bem visível, tá, no microscópio, no microscópio. Bem visível no microscópio, tá? Então aqui, só para ilustrar. Bem, eu vou parar por aqui esse vídeo e gravo um próximo vídeo dando continuidade ao assunto, tá? E talvez faça a questão, já dê para fazer a questão também, tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre, aí eu vou entrar na divisão celular propriamente dita, tá? Nas divisões celulares propriamente ditas, ok? Valeu, muito obrigado, até o próximo vídeo.